minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Hoje eu quero considerar aqui a passagem de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15. A gente tem do verso 21 ao verso 41 o relato da crucificação e da morte de Jesus. O que isso trouxe para nós? A morte de Jesus lá na cruz, né? Essa passagem é muito impactante. Se a gente lê-la com atenção, a gente é impactado. Então, o que a morte de Jesus trouxe para nós? Creio que os versículos 37 e 38 nos ajudam um pouco a entender o que significa essa morte por nós. Então, Marcos 15, versículos 37 e 38. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Jesus morreu. Verso 38. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Nós temos pensado no tema do chamado de Jesus para um compromisso, uma experiência, para uma vida espiritual mais profunda. E eu creio que essa passagem aqui, esses versículos que nós lemos, nos ajuda a entender por que por meio de Jesus é possível a gente ter uma experiência mais profunda no que diz respeito à nossa vida espiritual. É porque por meio de Jesus agora nós temos acesso a Deus. Esse véu aqui que se rasgou de cima a baixo, como está no verso 38, era uma parede grossa de peles de animais. Bons ouvintes aí já ouviram eu explicando isso. Era uma parede intransponível, grossa, e que separava o lugar santo, que representava a presença santa de Deus, do lugar comum, o Santo dos Santos, que era o lugar, Santo dos Santos o nome, na verdade, do lugar apenas santo, aonde os sacerdotes andavam ali. O Santo dos Santos, só o sacerdote poderia acessar para trocar ali os pães que havia ali, algumas oferendas que haviam ali para Deus, uma vez no ano, e mesmo assim ele entrava cheio de sinos, porque se fosse encontrado nele alguma iniquidade, algum pecado, alguma maldade, ele era fulminado na hora, o sino parava de tocar, podia chamar que o homem, podia puxar, desculpa, porque o homem estava morto. Mas a Bíblia está dizendo que quando Jesus morreu, esse véu, essa parede, esse impedimento foi tirado, se rasgou de cima a baixo. E é por isso que eu e você hoje podemos ter uma vida espiritual mais profunda. Ontem eu participei de um podcast da nossa irmã Sandra, da nossa igreja, e ali a gente falou sobre isso, sobre religião, religiosidade e espiritualidade. Jesus nos chamou para uma vida espiritual, não apenas religiosa. Conquanto a gente se enquadre como religioso, mas a gente não pode ir para a religiosidade, viver a religião como um fim em si mesmo. Não. A nossa religião, os nossos atos religiosos devem nos levar a acessar o Santo dos Santos. Quando Jesus disse lá, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então por isso que você não pode aceitar apenas a ficar circunscrito na sua religião, isso se torna religiosidade. O Senhor Jesus nos chama, ao morrer por nós, e nos dá acesso ao Santo dos Santos, para uma realidade mais profunda. E é lá que a gente vai experimentar coisas que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 2, 9, que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu e coração nenhum sentiu, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o verso 10 de 1 Coríntios 2 vai dizer, mas Deus revelou isso a nós pelo Espírito Santo. Então, por meio da nossa experiência com Jesus, a gente pode aprofundar de tal forma que a gente pode sim estar na presença de Deus e viver aquilo que religião, que nenhuma outra experiência religiosa, filosófica, ou seja, qual for, de que ordem, pode nos oferecer. Só Jesus.
nos dá essa experiência profunda e real de um relacionamento verdadeiro com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então viva esse aprofundamento que Jesus trouxe para você. Esteja além, não aquém do véu, né? Tem uma canção que fala sobre isso, esteja além do véu. Você quer estar além do véu? Isso é possível para você. Comece a buscar Deus hoje e dizer: Senhor, eu quero que a tua vida inunde a minha vida. É com essa palavra que eu profetizo um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.